estávamos usando o mapa de Arkham, que é uma cidade importante no lore, no mitos do Lovecraft, do Lovecraft, né? Porque a gente estava usando também o Herança de Cthulhu, né? Que é esse joguinho aqui que ele tem esse tema Lovecraftiano. Então, a gente fez um hexcrawl por Arkham. City Crawl. Um City Crawl, né? Por Arkham. Fala aí, galera do Caixinha Quântica, beleza? De novo, estou aqui, Jota, com o meu amigo Henrique de la Rosa da Torre do Dragão. Salve, galera! Tudo bem? Mais um episódio do Jogada de Mestre. Isso, e somos mestres profissionais pela torre, né? A Torre do Dragão. É legal sempre dar uma explicadinha rapidinho como o formato do Jogada de Mestre ficou, né? A gente Exatamente, agora estamos mudando. Mudamos, né? Você vai ver que dá para ouvir lá, baixar ali no Caixinha Quântica até.com.br ou no Spotify Caixinha Quântica, você acha todos os episódios do Jogada de Mestre, mas ele era diferente, né? Aquele podcast que a gente falava uma hora e pouco, que é legal também pra caramba, mas agora a gente mudou o formato pro quadros, né? A gente tem quadros e a gente fala de RPG de forma geral. E agora qual que a gente vai falar, Henrique? Qual é o nome? Tem muito nome, eu esqueci todos. Pode olhar na cola. Todos os novos quadros, eu já olhei aqui do lado. O Ideia da Semana. A ideia da semana é a seguinte: você já pensou em jogar RPG sem mestre? RPG sem mestre dá pra jogar? Eu sei que tem muita gente que já conhece isso aí, mas ainda é uma coisa pouco disseminada na comunidade RPGista que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Diferente. E a gente só está falando porque a gente jogou uma vez juntos também, né? Eu, você e a Ju, né? A Ju é a sócia também da Torre do Dragão, junto com o Henrique, e a gente jogou um dia aqui, né, aqui, inclusive aqui neste lugar aqui, que vocês estão vendo, mas é pra lá, ali, lá pra trás, nos sofás ali na frente, a gente jogou um jogo sem mestre, né, a gente tava aqui conversando, falou, vamos jogar, mas não tem mestre, não tem aventura, e como é que faz então? Tem jeito? Tem jeito. Tem jeito. E isso pode ser feito com um grupo, né, jogando cooperativamente sem mestre, que foi como a gente fez, né, e como eu e a Ju fazemos direto, a gente já jogou algumas campanhas juntos, assim, sem mestre em casa. Isso pode ser feito de uma forma muito similar, jogando sozinho também, né? O famoso RPG solo. Então, isso é totalmente possível. Então, hoje, inusitadamente, no Jogada de Mestres, vamos falando sobre jogar sem mestre. Sem mestre. Jogada de mestre como jogar sem mestre. Mas é uma dica também, né? Não, é uma dica muito legal e que é uma experiência de jogo bastante diferente e muitíssimo interessante. Muitos estilos de jogos diferentes. É claro, bom, a primeira coisa é: se a gente não tem um mestre, a gente tem que ter alguma coisa para substituir o papel do mestre, né? Você não pode simplesmente criar tudo da sua cabeça, senão você está escrevendo um livro, você não está jogando um jogo. Então, você precisa ter confrontos, conflitos, ameaças e outros elementos narrativos e dramáticos que o mestre criaria, e você precisa de alguma forma de fazer isso. Uma coisa que eu acho importante, e eu tava aqui naquele dia que a gente ficou conversando e tal, e falou, vamos jogar e tal, e não tem mestre, e não tem preparação, então como é que faz? Não vai dar, dá sim. Uma coisa que eu achei muito importante para começar a nossa conversa, né? Início da conversa, é que a criação do personagem tem que ser muito rápida. E Com foi, certeza. né, aquele dia. Criou-se em, sei lá, 3 personagens a gente criou em 15 minutos. Com certeza, com certeza. Esse é um dos formatos interessantes. Lógico que você vai jogar uma campanha, né, como eu já joguei solo diversas vezes e eu e a Ju jogamos cooperativo sem mestre de jogos mais complicados, a gente faz uma sessão de criação de personagem normal, como se fosse qualquer outra campanha. É muito legal jogos que oferecem esse dinamismo na hora de criar o personagem muito rápido e sair jogando, então, em um período de 4 horas e meia, né, que é um tempo normal de uma sessão one shot. A gente criou os personagens e jogou uma sessão completa que aconteceu várias coisas. Inclusive, vou aproveitar e já estão aqui do lado. Era isso que eu ia falar. Eu ia falar isso. O sistema. Qual é o sistema que a gente jogou e o que a gente jogou e o que a gente fez, né? Naquele dia. Tem muitas opções, lógico, para quem quer jogar RPG sem mestre. Um que a gente sempre recomenda muito, que a gente usou na nossa sessão e eu uso sempre, é o Mythic, né? O Mythic Game Master Emulator. Se não me engano, está sendo publicado no Brasil Tabajara pela... Cruz. É porque você conhece todos os sistemas do mundo, né? Falei que tinha outro programa. Todos eles. Você conhece todos. Né? Lógico, você sabe de onde que você tirou esses livros? Né? A prateleira já estava remota preparado? dentro Não da estava, dungeon. né? Não estava, não, mas eles estavam aqui muito perto. Então, um livro que a gente usa muito é o Mythic, né, o Game Master Emulator, que está sendo publicado no Brasil pela editora Retropunk, se não me engano. Muito legal, teve financiamento coletivo recentemente. E a gente usou, em conjunto com o Mythic, esse quarteto de livros aqui. Existem mais lançados pela mesma editora, que são jogos da 101 Games, que são Licantropo, Bruxo, Vampiro
e a Herança de Cthulhu, que recebeu uma nova versão recentemente. Aliás, um abraço pro Bruno e pro Jefferson da 101 Games, que fizeram ali no começo ali o financiamento coletivo do For the Quest, que é uma emulação muito legal, melhorada, inclusive para mim, na minha opinião, do Hero Quest, que foi um jogo que eu sempre falo que foi o jogo que fez eu começar a jogar RPG. Então, um grande abraço. Depois a gente fala disso, né? Podemos falar de... Resgataram um clássico mesmo, né? Então, a gente usou esse sistema que é muito legal, super simples, extremamente rápido de criar personagem e que já parte do princípio que você vai jogar usando um oráculo. E aí a gente entra no... aí é que tá. Negócio, o que substituiu o mestre? O oráculo. O oráculo, exatamente. Então, o que é um oráculo? Essencialmente, o oráculo ele pode ser utilizado de várias formas, mas ele é um conjunto de ferramentas que vão fazer ou uma parte, pelo menos, do papel que o mestre faria na sessão. Isso inclui tabelas de encontros, isso inclui tabelas de reações de NPCs, isso inclui tabelas de acontecimentos e eventos, e isso inclui também as perguntas que você faz para o oráculo, né? Então isso eu acho é uma parte muito importante do processo do jogo solo, do jogo sem mestre cooperativo, que é quando você tem uma dúvida sobre algum elemento daquela cena, seja do lugar, seja de um personagem, seja de um confronto, de um inimigo, você tem mecânicas para fazer perguntas para o oráculo e obter respostas através de rolagens de dados, né? E tem inúmeras formas de se fazer isso. Nos jogos da 101 Games, eles usam alguns tipos de oráculos, então tem tabelas de encontros, itens e uma série de outras coisas, e o oráculo do sim ou não, que a gente usa direto, né? É uma ferramenta fundamental que é para você determinar respostas binárias. Às vezes é rápido, tem que ser rápido, é sim ou não, né? E é legal isso, porque... Não, faz o seguinte, dá um exemplo do que você está falando. Não sei se você vai lembrar, mas pode ser algum outro exemplo. Chegamos em alguma cena, está acontecendo alguma coisa, parou ali, o que você vai perguntar? Dá um exemplo de alguma coisa que você vai perguntar. Perfeito, vou usar um exemplo recente de uma aventura que eu concluí ontem. Uma aventura solo que eu estava jogando de Mothership, Thousand Empty Light. Chama excelente, uma aventura de horror sci-fi. Um exemplo, o procedimento dessa aventura envolve a exploração de várias zonas de um complexo subaquático. Toda vez que você entra num local, numa nova área, numa nova sala dessa dungeon, entre aspas, você tem que fazer uma pergunta para o oráculo. Nesse caso, esse oráculo ele tem algumas informações que você pode utilizar. Primeiro, ele funciona rolando um dado de 100 lados, né? Um D100 ali, mas tem oráculos de D6, de D4, depende da quantidade de opções que você tem. E aí, nesse caso, você rola no oráculo que te dá 3 informações diferentes. Primeiro, ele te dá um resultado de 1 a 100, né? O resultado da sua rolagem de dados. Depois, ele te dá um ícone visual, alguma coisa, uma inspiração visual. E ele te dá também um tópico escrito. Então, por exemplo, você pode ter um resultado, você tirou 78, e aí tem um símbolo de perigo e está escrito embaixo ameaça iminente. Um exemplo. Então, você pode usar esse conjunto de informações para determinar o que está acontecendo ao seu redor na cena. Então, você entrou numa sala, rola nesse oráculo. Então, saiu lá, vida selvagem. Então, significa que tem bestas, animais ou outro tipo de vida selvagem nessa sala. Então, esse lugar tem iluminação? Você rola lá no oráculo, sim ou não. Legal. Qual é o tamanho desse lugar? Um exemplo de que você acabou de falar de resposta binária, né? Tem iluminação? É sim ou não? É uma resposta binária, exatamente. Tem então, ou não tem. Qual é o tamanho desse lugar? Então, você pode ter oráculos que vão te dizer o formato e o tamanho de uma sala. Basicamente, o oráculo ele vai servir para responder perguntas quando você, jogador, não quer determinar uma informação específica, um elemento específico da cena, ele vai surgir de forma emergente. Legal, muito interessante. E aí, agora só falando um pouco daquele dia, né? Só pra gente contar um pouquinho da nossa história, vivência, da experiência, porque acho que é legal isso, né? O pessoal quer saber. Então, estávamos aqui e aí a gente foi jogar esse jogo e criamos primeiro, criamos as fichas em 15 minutos, né? Sim, extremamente rápido. 3 personagens. E aí eu lembro também, cara, que a gente decidiu usar um mapa. E você colocou um mapa na mesa ali, sim, grande, de uma cidade, não lembro se era. Sim, nós estávamos usando o mapa de Arkham. Que é uma cidade importante no lore, no mitos do Lovecraft. Né? Porque a gente estava usando também o Herança de Cthulhu, né? Que é esse joguinho aqui que ele tem esse tema Lovecraftiano. Então, a gente fez um hexcrawl
por Arkham. City Crawl. Um City Crawl, né, por Arkham. Então, a gente usou em combinação um mapa de tecido que a gente tem aqui de Arkham, que é da editora New Order, inclusive eu acredito que esteja disponível para venda, e o mapa, em combinação com isso, o mapa que eles têm aqui no próprio livro da cidade de Arkham. Para ver como que dá para misturar coisas, tá, pessoal? A gente, então, né, quem mistura... tá vendo em vídeo... Caiu um papel aqui, mas quem tá vendo em vídeo tá vendo aqui, ó. Tem um mapinha de Arkham, com diversos tipos de terrenos com diversos tipos de terrenos diferentes. Então, a gente usou isso em conjunto. Atrapalhando, na nota fiscal do livro. Com o mapa de tecido. Foi a ficha de personagem. Foi a ficha. Ó, a gente tá falando sobre como o jogo é simples. Olha o tamanho da ficha. É isso legal aqui, você mostrar. A fichinha que a gente fez rapidinho para poder jogar o jogo no dia, né? E aqui tem tudo: atributo, perícia, magia, equipamento. Poderes que a gente podia usar, né, tal. Pô, então, bem legal. É uma dinâmica, eu acho esses jogos muito legais, eu acho que eles são bons para quem quer mergulhar pela primeira vez nesse lance do RPG solo ou RPG cooperativo sem mestre, porque é isso, eles são muito simples, são jogos que você vai ler, cara, em minutos, criar personagens igualmente rápido, e você vai sair jogando sozinho ou com outra pessoa e te dão um bom guia. A gente já falou do Mythic também, que é um oráculo fantástico, e as revistas do Mythic também tem uma série de ferramentas muito legais para isso. Agora recomenda um, se você que está começando, quer comprar um jogo para jogar RPG solo ou... né, com oráculo, com outras pessoas, com seus amigos e não quer preparar ou não dá tempo, que nem aconteceu com a gente, qual você recomenda aí para comprar? Provavelmente deve ser um livro, já dá para jogar, né? Falamos aqui, né, do quarteto, então qualquer um desses. O tema que você vai... Mas não precisa, não precisa dos 4, né? Não. Você precisa de um deles, né? A gente comprou no Diversão Offline, que os caras estavam fazendo um pacote fantástico na 101 Games, mas qualquer um deles. Você gosta de aventura de horror, Herança de Cthulhu, se você gosta de vampiros, Mundo das Trevas, aqui tem o Vampiro, tem o Bruxo, que você joga com Conjuradores, e tem o Licantropo. Eu, particularmente, de todos esses aqui, acho que o Herança de Cthulhu é o mais completo e mais interessante, e logo na sequência, acho que o Vampiro é o mais legal, mas todos eles vão ter coisas fantásticas, todos eles usam o mesmo sistema, e eles são compatíveis entre si. Então, por isso que a gente usa os 4 juntos. A gente usa todo o conteúdo de todos esses Agora, jogos. muito legal isso, né? Porque... aí também vem a inteligência do pessoal da 101 Games, que traz jogos que são complexos de você jogar. Então, o Vampiro, se você pegar o original, é complexo, não é que é complexo, assim, você tem que ler um livro grande. Sim, é um livro inclusive tá aqui. É um livro de 500 páginas, se você traz o Cthulhu, você tem que ler um livro grande do Cthulhu. Mas aqui você pode jogar rapidinho, sem muita preparação, sem muito... problema, o Cthulhu, o Vampiro. Você tá mergulhado naquele universo, está jogando aquele jogo. Sim. Muito interessante. E o nível de ideia, complexidade é o suficiente para um jogo sem muito crunch, né, sem mestre. Outra recomendação, jogos nacionais também. Outro jogo nacional aqui é o Nômades, que é um jogo que a gente também conheceu diretamente com o autor no Diversão Offline. Muito legal, também é um jogo para ser jogado sem mestre, ou solo, ou cooperativo. Vem com uns cards fantásticos, com uma série de tabelas. É um jogo que tem um monte de ilustrações super lindas. O design dele é super legal e ele também usa um sistema de cartas muito legal. Também jogo nacional, recomendadíssimo. E a gente já falou do Mythic, e o importante dizer do Mythic é o seguinte, ele pode ser usado com qualquer jogo. Eu estava jogando um tempo atrás uma campanha solo de Starfinder, que é um jogo super complexo, super tático, usando o Mythic como oráculo em suas diversas iterações, tanto o livro completo quanto os add-ons, os anexos que existem na revista do Mythic, que são fantásticos também. Então, tem muita ferramenta legal. E eu recomendo também o subreddit Solo_Roleplaying no Reddit, que é muito legal. Tem uma comunidade massa, com altas recomendações muito massas. Mas você realmente conhece todos os sistemas do mundo. Todos. Cara. Você puxa livro aqui, cara. Puxa algum livro aí. Não, é verdade. Puxa algum livro. Qualquer um. Puxa... Esse aqui eu tenho certeza. Se alguém tiver esse aqui, tem que mandar nos comentários. Que, na verdade, não é esse. É uma trilogia também. É outro. Que são os livros 2 e 3, na verdade, do Kuro. Ah, que a gente já jogou também. Já jogamos também. Que em breve vou ter mais uma nova campanha de Kuro também. Que o Kuro foi publicado pela New Order, muito legal, jogo fantástico.
E esse aqui é o Makura e esse é o Tensei. São jogos, são os livros 2 e 3 desse jogo fantástico. O único ruim é que tá em japonês, é difícil de Não ler. tá em japonês, está em inglês. Está em inglês. Mas jogo dificílimo de encontrar. Obviamente, eu não conheço nenhum milionésimo dos RPGs que existem no mundo, mas eu gosto de descobrir coisas novas. Então é isso, pessoal. O RPG sem solo, sem solo, olha. Sem o Han Solo. Sem solo. RPG sem mestre. Ele é factível, uma verdade. Tem muitos sistemas por aí brasileiros, o pessoal da 101 Games fez aí, mostramos. É isso aí. Quiser conhecer mais, 101 Games, falar com o pessoal no Instagram, 101 Games, lá você consegue esses livros todos aí com eles, com certeza, né? Sim, com certeza. Fechou mais um quadro do Jogada de Mestre? Vamos Quem quer ir para o próximo? para o próximo. Valeu!